Ó. E aí, como é que vai ser essa? Eu vou segurar. É o jeito, tem que segurar. Tá bom. E tu vai lendo aí também. Quando eu fizer os cálculos. Vamos ler de novo, né? A questão, né? A primeira questão da atividade, certo? Que ficou, né? O pai de Clara decidiu fazer um bolo para comemorar o aniversário dela e leu na receita que precisava de 2,5 xícaras, né? Então é 2 xícaras mais meia xícara de açúcar para preparar a massa, certo? E 1 xícara mais 1/4, né? Aqui ó, 1 xícara inteira mais 1/4 de açúcar para preparar a cobertura. Então, considerando que em 1 xícara cabem 100 gramas de açúcar, marca a alternativa que apresenta a quantidade de açúcar que o pai de Clara vai precisar para fazer esse bolo, né? Certo? Vamos. Quem é que já fez aí a questão? Quem conseguiu fazer a questão? Se tem alguma dúvida em relação a algum dado para fazer. Não? Até agora ninguém. Tá bom, vamos tentar. Primeira questão, né? Então, quais são os dados? Primeiro, quais são os dados? Os dados são 2 meia, né? Para a massa. Para a massa. Esse é um dado, certo? Qual o segundo dado? 1/4 para a cobertura. Certo? Então, qual é a pergunta? Quantas gramas, né? Clara vai precisar para fazer o bolo. Então, quantas gramas de açúcar, né, para fazer o bolo, né? Então essa é a pergunta, certo? Então ele diz também o seguinte, ele dá também mais um dado. Qual é o dado? Que 1 xícara, né, vale 100 gramas. Ora, com esses dados aqui dá para fazer essa questão, né? Então vamos lá. Quando a gente vê assim, né, 2 meio, não é isso? Então, ó, é 2 inteiros, certo? E a metade seria 2 mais meio, né? Certo? Porém, a gente já sabe que o inteiro, né, vale quanto? Vale 100. Então, seria 2 xícaras mais meia xícara, certo? Então, 2 xícaras valeria 200 gramas. Então, ó, para a massa, né, vou colocar aqui, ó. Para a massa, 2 xícaras mais meia xícara, né? Aqui a gente sabe que vai dar 200. E quanto é que é a metade de 200? De 100, no caso, né, que é 1 xícara. A metade de 100 seria 50. Ou seja, meio vezes 100, certo? Que daria 1 vezes 100, 100. 2 vezes 1, 2. 100 dividido por 2, 50. Ou seja, 50 gramas, certo? Isso daqui só para a massa, né? Deixa eu pegar o apagador. E para a cobertura, não é? Para a cobertura, vou colocar aqui, tá? Cobertura.
Então é uma xícara, que é igual a 100 gramas, mais 1/4 de xícara. Ou seja, o que é 1/4? 1/4 vezes 100, certo? Então, ó, a gente coloca aqui o 1 aqui embaixo. Então, 1 vezes 100, 100. 4 vezes 1, 4. 100 dividido por 4 daria 25, né? 100 dividido por 4. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Baixo 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Então, ó, 25 gramas, ou seja, 1/4 de xícara seria 25, né? 25 gramas, tá bom? Então, aqui daria 250 para a massa e 125 para a cobertura. Então, ele quer saber... Tem uma pergunta, tem pessoa falando que a letra é a letra C. O William falou que é a letra C. Eduardo falou letra C. Mas alguém falou alguma coisa aqui? Patrícia falou letra C também. Então, ó, 250 mais 125, 250 gramas mais 125 gramas daria 375 gramas, não é? No total, certo? E a pergunta é? Quantas gramas de açúcar para fazer o bolo? 375 gramas. Tem essa resposta aí, letra C, não é isso? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Ficou? Alguém tem dúvida? Pergunta aí, gente. Se tiver alguma dúvida com relação a alguma operação, a hora é essa. Oh. Então, acho que aqui, ó, na parte do 2, né? 2,5, né? 1/4 é como se fosse, né? 2 inteiros mais a metade dele, né? 1 mais 1/4, né? Então seria 1 inteiro. Mas quem é o inteiro nesse caso? O inteiro desse caso seria uma xícara, certo? 2 inteiros, 2 xícaras. Então a metade de quem? De uma xícara. 1/4 de uma xícara, certo? Então a gente fez aqui, ó, 1/4 de uma xícara, a metade de uma xícara, certo? A xícara inteira, 2 xícaras, né? Então tá tudo bem explicado aqui, né? Faltou mais, né? Não tem dúvida ninguém, não. Né? Certo? Vamos. Eu vou dar um tempo para eles fazerem aqui a segunda questão, né? Tá na frente. Eduardo falou que a segunda questão é a letra A, já está respondendo ele. Certo. Segunda questão? É. Tá bom. Vocês copiem direitinho, tá certo? Para não haver dúvida. Vai ter muito mais questões a respeito disso para vocês fazerem em casa. No caso, exercitar a parte básica da matemática. Tem como dar um pau aqui em cima? Vamos lá. Mariana é bailarina e faz muitas apresentações em teatros e escolas. Sabendo-se que ela fez 12 horas de dança no mês de junho, o dobro dessas horas em julho e 1/4 da soma das horas que dançou nesses 2 meses anteriores em agosto. Determine o número de horas que Mariana fez dança no mês de agosto. É isso? Pronto. Vamos lá? Então, quais são os dados, né? Quais são os dados aí? Então, horas, não é? Então, a segunda questão, né? Segunda questão. Horas que ela dançou no mês de junho, não é? Junho. Ela dançou 12 horas. Certo?
Em julho, ela tem aqui dizendo que o dobro dessas horas em julho, não é? Então, 2 vezes 12, que é o dobro de horas, certo? Então vai dar 24 horas, certo? Então, o dobro de 12. E em agosto, diz o seguinte: e 1/4 da soma das horas que dançou nos 2 meses anteriores. Então, ó, a soma de 12 mais 24, não é isso? A soma, 1/4 disso, né? 1/4, tá? É assim, 1/4 da soma disso, certo? 1/4 da soma das horas dos meses anteriores. Então, qual é a pergunta? Determine o número de horas. Então, a pergunta é essa, tá? Quantas horas ela dançou em agosto? Essa é a pergunta, não é? Essa é a pergunta, não é? Então, tá aqui, certo? Então, quanto é 12 mais 24? Não é? Daria 6, 3, 36 horas, certo? 36 horas, mas ele não quer saber isso, ele quer saber 1/4 de 36, né? Essa seria, né, o número de horas que ela dançou. Então, 1/4 de 36. Então, a gente já sabe que ficaria 1/4 vezes 36, né, sobre 1, que é igual a 36 dividido por 4, que é igual a 9. Certo? Ou 36 dividido por 4, não é? Multiplicado por 1. Também pode fazer assim, certo? As duas formas, ok? Então essa daí foi um pouco mais fácil, né? Essa questão. Alguém tem alguma dúvida nela? Acho que todo mundo acertou, né? Todo mundo já disse que era a letra A. Nenhuma dúvida, acredito. Quem? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Vocês fizeram assim desse jeito mesmo ou... foi mais rápido? Para vocês, a questão foi qual nível? Nível fácil? Essa foi a questão que teve, né? Não foi modificada, né? Não. Pronto, foi assim essa questão, tá? Do EAPC 2000, EAPC 2018, tá? Sendo que vamos ler aí, né? Felipe e Lucas estavam no campo de futebol e decidiram brincar do desafio da trave, que consiste em chutar uma bola e tentar acertar a trave de futebol. Para isso, combinaram as seguintes regras. Então, tem uns 4 regras aqui, né? Se a bola batesse na junção entre um poste e travessão, o jogador ganharia 10 pontos. Se a bola batesse em um dos postes ou no travessão, o jogador ganharia 10 pontos. Se a bola entrasse e fizesse gol, né, e fosse gol, sem bater na trave, o jogador ganharia 1 ponto. E se a bola saísse sem bater na trave, o jogador não ganharia pontos. Né? Aí tem aqui, né, o gol. Ao disputar desafios, cada jogador dando 20 chutes, eles construíram a seguinte tabela. Então é uma leitura de tabela também, né? Vamos lá. Então é basicamente o seguinte, tá? Quem batia no gol, quem batia na trave, em qualquer lugar, ganhava 10 pontos. Quem fizesse gol, 1 ponto. Quem errasse, quem chutasse para fora, não ganhava nada. Então, na realidade aqui, ó,
aqui vale 10 pontos, né? Cada um acerto. Aqui também, não é isso? 10 pontos. Gol é 1 ponto, chutou para fora, 0. Então, basicamente isso, tá? Né? E qual é a pergunta? De acordo com os dados da tabela, marque a alternativa que representa a diferença entre o vencedor. Então, ó, ele quer saber, a pergunta é a diferença entre vencedor e perdedor. Como vocês já estão com a tarefa em mãos, com a atividade em mãos, então a gente pode fechar aqui, não, Pedro? Então vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Bateu na junção, 10 pontos. Bateu no poste ou travessão, também é 10 pontos. Foi gol, 1 ponto. Chutou para fora, 0. Então, é o seguinte, vamos lá. Felipe, né? Ele fez 2 pontos na junção. 2 pontos vezes 10. 2 vezes 10 seria 20. Então, ó, 20 pontos. Bateu no poste ou travessão. 5. 5 vezes 10, 50. Não é isso? Foi gol, 9. Então, 9 vezes 1 só vale 1 ponto, 9. Chutou para fora, então 0, né? Então, ó, ele fez isso daqui, tá? 20 mais 5, 50 mais 9, 79, tá? Então, ele fez 79 pontos. Certo? E o outro foi o Lucas. O Lucas fez 1 ponto. Bateu na junção, então 1 vezes 10, 10, mais 13 pontos no poste ou travessão, então 13 vezes 10. 13 vezes 10, 130, certo? Então, ó, mais 130 pontos. Foi gol, 4. E chutou para fora, 2, então 0, né? Então, ó, 130 mais 10, 140. Com mais 4, 144 pontos. Então, ó, ele quer saber o quê? A diferença entre o vencedor. Então, esse foi o vencedor. E esse daqui foi o perdedor. Certo? Então, ele quer saber a diferença entre eles. A diferença é menos. Não é isso? Então, ó, 144 menos 79. Vamos lá. 144 menos 79. Né? 4 menos 9 não pode. Toma um emprestado. Fica 14. Aqui fica 3. 14 menos 9, 5. Certo? 5. 3 menos 7 não pode, toma um emprestado aqui, fica 0, 13. 13 menos 7, 6. Vamos ver se está certo. Como é que a gente faz a prova real? 79 mais 65, vamos lá. 79 mais 65. 9 mais 5, 14. Vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 6, 144, então 65 está certo. Correto. Ok? Então a diferença entre o vencedor e o perdedor é 65. Tem essa resposta aí? Não, né? Não tem. Então, se fosse na aplicação, seria anulada a questão. Essa questão seria anulada, certo? Tá certo. Quem descobriu 65 pontos? Teve 3 pessoas que, quando mandaram para mim, disseram que era 65. Parabéns para vocês, tá certo? Conseguiu chegar nesse valor aí, tá bom? Tá bom? Então, copiem aqui, certo? Essa aqui é a prova real, na realidade, né? Porque a gente teve esse esquema, né, de pegar um emprestado aqui. Então, quando vocês têm essa dúvida, certo? Se está certo ou não, o que é que vocês fazem?
pega o resultado e soma com o de cima para ver se vai dar esse daqui, certo? Vamos lá, de João é de 50 litros, certo? As figuras mostram um medidor de gasolina do carro no momento de partida e no momento de chegada de uma viagem feita por João. Quantos litros de gasolina João gastou nessa viagem? Então a pergunta é: quantos litros gastou? Pronto, só é isso, tá? Quantos litros gastou, né, nessa viagem? Enfim, aí a gente tem aí dois medidores. Pode ter de novo. Um está marcando 3/4, né? Esse aqui é um 3. 3/4. E aqui está marcando 1/4. Então tinha 3/4 e 1/4. Sendo que é o seguinte, pessoal. Ele está dizendo que a capacidade do tanque de gasolina é de 50 litros. Então, se ele tivesse cheio, totalmente cheio, seria 50 litros, né? Então é o seguinte, ó, aqui está marcando 3/4, aqui meio e aqui 1/4, não é isso? Então, ó, que número seria aqui? Se tivesse cheio, aqui, ó. Quem é que poderia me responder? Se tivesse cheio aqui, ó, seria quanto? Isso é um desafio, tá certo? E aí? Se fosse cheio... Já que todo mundo, né, respondeu a mesma resposta, então eu quero saber como foi que vocês chegaram a essa conclusão, né? Se aqui tivesse cheio, seria quanto aqui? A pergunta foi mudada, gente. Tem duas respostas na realidade, né? Se fosse cheio. Mateus colocou 4/4, colocou a fração. Vamos ver, quem mais? Vamos lá, quero mais respostas. Gabriel Seabra, 4/4. É porque ele colocou 44, mas é 4/4. Certo. O Williams colocou, que no caso é Lucas, colocou 100. Valia 100. Você está falando com relação à gasolina. Não, mas ele está dizendo que se fosse cheio seria... Porque aqui é a parte da fração, né? Não é com quantidade, certo? Isso aqui representa uma quantidade, né? Então eu queria saber que fração seria se fosse cheio, né? É fração, tá bom? Eu tenho aqui que Eliane Valério, é a mãe no caso, falou 4/4. No caso... Depois você tem que dizer qual os nomes, certo, dos alunos. Quando a gente fizer na próxima live, vai ter uma chamada, viu, pessoal? A live quem entra, né? E no final. É Guilherme. Pronto, então vamos lá. Seria ou 4/4, né? Ou 1, certo? Que seria ele cheio, né? A totalidade, não é isso? A totalidade. Bem, então vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos responder. Então, o tanque cheio, né? O tanque cheio, na realidade, seria 50 litros, não é isso? Mas ele marca que quando ele deu a partida, estava então na partida 3/4, não é isso? 3/4. E na chegada, E na chegada, 1/4. Então, veja só, vou fazer das duas maneiras que são feitas. Vocês podem ter feito até uma terceira maneira, não é? Então, vamos lá. Se nós temos uma partida e uma chegada, então nós temos uma diferença entre elas, né? Que seria a questão mais rápida a ser feita, certo?
Então, ó, a gente tiraria essa diferença aqui, não é isso? Essa diferença, né? Que seria 3 quartos menos 1 quarto, não é? Não é verdade? 3 quartos menos... Como a gente tem denominadores iguais, então a gente repete, né? 3 menos 1, 2. 2 quartos. Ou, se a gente simplificar, ficaria meio, né? Ou seja, a metade de 50, certo? Meio vezes 50. 1 vezes 50, 50. 2 vezes 1, 2, 25. Todo mundo sabe, né, que a metade de 50 é 25, né? 25 litros. E acabou-se a litros. E aí todo mundo que falou letra D acertou. Sendo que eu disse que teria uma outra alternativa, né? Então, qual seria essa outra alternativa? Também é uma diferença. Porém, a gente teria que transformar essa fração em quantidade, certo? Então, ó, 3 quartos de 50 e 1 quarto, não é isso? E 1 quarto de 50, ou seja, aqui ficaria 3 sobre 4 vezes 50, não é isso? Que daria 150 dividido por 4. Vamos lá, 150 dividido por 4. 1 pode ser dividido por 4? Não, então 15. 15 pode ser dividido por 4? Pode. Vai ser quanto? 4? 4 vezes 4, 16. Não, 3. 3 vezes 4, 12. 15 menos 12, 3. Não é isso? Desce o 0. 30 dividido por 4, 6, 7, 8, 6. 6 vezes 4, 24. Não. 7 vezes 4, 28. Né? 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. Eita, sobrou 2 aqui. O que é que a gente faz? Coloca um 0 aqui e uma vírgula aqui. Certo? 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então ficaria 37,5 litros. Ou seja, 3 quartos, né? Seria 37 litros e meio. Certo? Ok? Deixa eu colocar mais para baixo aqui esse 1 quarto, tá? 1 quarto de 50. Não é? Ficaria 50 dividido por 4. Vamos lá fazer. 50 dividido por 4. 5 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, 1. Não é isso? Desce o 0. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Né? Acrescenta um 0 e uma vírgula aqui. Certo? 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, ó, 1 quarto de 50, né? Estava aqui, né? 1 quarto de 50 litros seria 12,5 litros, né? Vou botar aqui, 12,5 litros. Se lembra que eu disse que era a diferença, né, entre eles? Então, ó, 37,5 menos 12,5, certo? Então, ó, 37,5 menos 12,5, 5 menos 5, 0, 7 menos 2, 5, 3 menos 1, 2, 25 litros também, tá? Mesma resposta. Isso. Talvez o pessoal esteja assim, mas professor, o que é isso, né? São números
decimais, tá certo? Vocês vão ver isso Que a com gente mais, vai ver depois, certo? com mais calma. Mas é outra forma de fazer. Na realidade, é uma divisão que ela não vai ser exata, né? Que ela vai deixar um resto, mas esse resto ele pode ser ainda aproveitado, a gente coloca o zero para a gente dar uma continuidade, né? A um decimal, certo? A um número decimal. Nesse caso daqui, a gente só precisou avançar mais uma casa apenas, certo? Ó, aqui também, tá bom? Qual das expressões abaixo tem como resultado um número ímpar, né? Só fazer os cálculos, é bem tranquilo, né? Vamos lá? Deixa eu só... não, como tá aqui, né? Eu tô com papel, pode fechar aí. Então é só fazer os cálculos, né, pessoal? Essa letra A, por exemplo, né, a gente tem como aí? A gente tem aí 7 vezes 5, vezes 11, vezes 13, vezes 2. Aí você diz, poxa, tem muitas vezes, né? Mas ó, 7 vezes 5, 35. 11 vezes 13, né? 13 vezes 10, 130. Mais 13, 143. Vezes 2, né? Então fica isso daqui. Eu faço isso daqui, tá? 35 vezes 2 que daria 70 vezes 143, certo? Então, ó, 70 vezes 143 eu já diminuí, né? Então a gente faz aqui, ó, 143 vezes 70, né? Que vai dar 0. Olha só, eu já podia parar por aqui, por quê? Porque meu número vai ser 0, então ele já vai ser par, certo? Mas vamos continuar. 7 vezes 3, 21, não é isso? 7 vezes 4, 28. E 2, 30. Isso. 7 vezes 1, 7. E 3, 10, né? Isso. 0, 1, 0, 0, 1. Então, ó, 10.010 é par. Isso. Então, fora, né? Fora a letra A. Fora a letra A. Letra B. Não marque letra A. 2005 menos 2003 vezes 2004 mais 2003, não é isso? 2004 mais 2003. Então, ó, a gente tem uma multiplicação, então a gente faz o que está aqui dentro dos parênteses primeiro, né? Então, primeiro parênteses. 2005 menos 2003 vai dar 2, tá? Uau, a pessoa está falando aqui, letra E. Letra E, Edson Pinheiro, está dizendo que é letra E, que é Eduardo Moraes. Patrícia, letra E. Matheus, letra E. Williams, letra E. Quem mais, meu Deus, tá? Então todo mundo acertou, né? Vamos ver. A maioria letra então, ó, 2005 menos 2003 daria 2, né? 2 vezes 2004 mais 2003 daria 7, 4007, não é isso? Isso. 4007. Então, ó, o dobro de 4007, 8014, tá? 2 vezes 4007, 8014. Então também é par. Par, tá fora. Letra C, é só soma. 7 mais 9 mais 11 mais 13 mais 15 mais 7. Não, mais 17. Né? Você é a folha. Hã? Eu tô gravando, não posso nem ver. Tá bom. Ó, isso é somar. Isso é somar, pessoal. Ó, 7 mais 9, 16, não é isso? Isso. 11 mais 13, 24. Isso. 15 mais 17, 32, não é isso? Isso. Então, ó, soma aqui de novo, ó. 16 mais 24 daria 40. Isso. Mais 32, 70, 72, né? Também é par. Par. Tá fora. Né? E aí vem a letra D, que todo mundo tá falando letra D. Não, letra E, na verdade. A letra E, né? Letra E. 5 ao quadrado
mais 3 ao quadrado. A potência aí, ó. Então, ó, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3 dá 9. 34. Isso. Então é par. Também é par. Gente, só uma observação que eu venho falar para os meninos. Por favor, não tem 5 ao quadrado. Não pega 5 vezes 2 não, por favor. Não é 5 vezes 2 não, O gente. pessoal colocou. Vamos ver aqui. 5 vezes 2 daria 10. Mais 3 vezes 2 daria 6. Daria 16. É. Seria par